ocorrido, né? Tinha rolou uma notícia aí fake. Fiquei até com medo na hora do roteiro ali. Me correu uma lágrima, confesso, no olho esquerdo aqui, mas... Então, cara, saiu e entrou agora a Dani Calabresa. Baita humorista. Baita humorista, né? E a partir de agora, com a Dani Calabresa, elas estão mostrando as novas donas de casa. Quem são essas mulheres? São as mulheres modernas, independentes, como todos nós aqui somos independentes, né? Por isso a Bombril decidiram apostar na irreverência dessa vez. Vale muito a pena a galera acompanhar essa nova vida da Bombril aí. Tudo novo aí. Porque também... a mudança de posicionamento é uma coisa que, tipo, muda muita coisa dentro de uma marca. Direciona tudo, né? E outra, além das mulheres, dessas novas mulheres aí, eles mostram também os novos homens. São os homens inteligentes que dividem as tarefas de casa. Isso. É bem legal, o vídeo é interativo, tu pode clicar e conhecer vários tipos de homem de acordo com o produto da Bombril, né? Falar nisso, eu não lavei a louça em casa, desculpe aí, amor, tá? Uma rateada minha aí, mas tudo bem. Vamos trocar de assunto? Vamos embora? Vamos pro outro, então. Agora vai rolar um assunto que, além de tu curtir muito, que eu sei que tu curte muito e eu curto muito também, tu entende pra caramba do negócio, né? Que é do Porta dos Fundos. Que, na minha opinião, é o melhor programa de humor de todos os programas de humor do planeta. Tá louco, cara. É uma briga braba com o Rafinha Bastos. Mas eu ainda fico, né, com o Porta dos Fundos. Eu fiquei, aliás. Fiquei com todos eles. Uma vez na Balari, né? Uma terçaneja, né? Tava o Deverson, saudade de Deverson também, né? Mas, cara, qual é que é do Porta dos Fundos aí? Na real, o pessoal do Porta dos Fundos, ali, os atores, estão protagonizando uma nova campanha da Fiat, que tá há 11 anos líder de vendas no Brasil. Tem noção disso? 11 anos, cara. Ninguém é nascido aqui ainda. Mas eu ainda assim prefiro a minha caseira, né? Meu casinho. Por mais feminino que ele seja, segundo o Bebeto, diz que é carro de mulher, né? Mas... E o Bebeto entende. O Bebeto também é um cara de credibilidade. Bebeto é um cara de credibilidade, então... Mas eu prefiro o meu K ainda, né? Tá, mas qual é que é do Porta dos Fundos que eu não tô ligado? O negócio é que assim, ó, são 3 vídeos. E eles explicam que de alguma forma, na vida, todo mundo é líder em alguma coisa. Todo mundo sempre... Alguma coisa na vida ele é líder. Mas somente a Fiat é líder durante 11 anos em líder de vendas, né? Então é uma coisa... É muito engraçado o negócio. Eles largam 3 vídeos assim que... Quem quiser, a gente vai divulgar esses vídeos depois. Eu confesso que eu não vi, cara. Eu não vi, bato no peito, assumo. Tô pecando com o programa aqui. E é um cara que tá fazendo TFG sobre Porta dos Fundos ainda. Cara, falando nisso, Fábio Porchat, por algum acaso do destino, estiver ouvindo aí, né, podia me responder o e-mail. Que eu falei sobre o meu TFG lá pedindo uma mão. E, inclusive também aquele outro... Também tá ouvindo. Da gente sair também. Legal, aquele que a gente combinou, daí na Balari outra vez. Isso, com certeza. Pode responder também, que a gente vai ficar bem feliz aqui. Tá? Abração. Tá, querido? Abraço, Fábio. Valeu. Mimosa. Mas em questão de humor, claro, não existe, né? E o meu sonho até é trabalhar com o Porta dos Fundos. É um dos meus sonhos, né? Nem que seja cortando a unha do gordo, aquele lá, o Totoro. Eu cortaria aquela... Qualquer coisa que me dê lá, eu vou pro Porta dos Fundos e fico feliz, tá ligado? Eu roeria com os dentes aquela unha. Mas, agora vamos lembrar que o pessoal aí que tá em casa, ou tá no trabalho até, que os convidados de hoje serão... nós já falamos, passamos em algumas turmas, né? Hoje nós anunciamos, mas eu não sei se todo mundo viu, mas hoje é uma voz, chega, aquilo é um mel descendo no tímpano do cara, assim, né? Aquela coisa, e uma seda egípcia passando, assim, mesclado com a cancha, né? Com a cancha, a esperi. Entende muito, principalmente do rádio aqui, né? E a cancha, né, da nossa queridíssima. E ele é da onde? Da Rádio Nativa, né? Não sei se todo mundo conhece, seu Zap. Cláudio Zap. Falar um pouquinho. Ele e a Carol Brum, que é a nossa professora do curso aqui. Publicitária. Grande, gente fina. Cancha, né? Também. Cancha, experiência. Experiência, Carol Brum, veste a 10 tem faixa. Mas vamos tocar adiante o programa, né, Pig? Vamos lá. Pode ir. Cara, vamos falar assim, agora, né, chegando no último assunto do primeiro bloco. Tá corrida a coisa, né? Vamos encerrar essa palhaçada aqui, né? Acabar com isso. Até porque ninguém tá ouvindo isso por causa nossa, na real, né? No caso... Daniel, o Pipe, o Erickson, né? O pessoal que tu falou aí... Não perde o programa, né? Porque são obrigados a fazer isso, é o trabalho deles. É uma coisa que eles têm que fazer. Para nossos ouvintes mais assíduos são eles, né? Mas vale lembrar também que hoje nós vamos ter alguma oportunidade para todo mundo que tá em casa. E sempre a gente traz uma coisa pro pessoal se divertir no trabalho, trabalhar bastante, né? Tem que... Cara, isso daí tomara que se torne um costume, né, pô? Que a gente sempre tem uma oportunidade de divulgar, uma oportunidade de emprego aí. Tomara. Só que não depende só da gente. Depende dos contratantes, né? Quem tá precisando. O que tiver ao nosso alcance a gente vai estar fazendo. Cara, só abrir um parênteses aqui, Pig. A galera tá comentando aqui no Facebook
que a minha voz parece o cara da propaganda da Vivo, lá da Brás Matavera. Alô? Eu fui ligando. Cara, eu queria falar que fui eu que fiz essa propaganda. É. Né? No caso, A contrataram. voz, né? A voz só, a Porque voz. a lata era muito palha. E aí... Não, os meus avós. É. Os meus avós. Então, lembrando aqui, né, falando que o pessoal, a galera já interagiu aí, né, lembrando. Bacana, tá O ficando programa é cada ao vez mais vivo, massa quem isso. quiser dar uma interagida, bastante interagida com a gente aqui, é só chegar ali no facebook.com/debate-papo, fazer teu comentário, tua crítica, pergunta, ou qualquer coisa. Ok, vamos ver aqui, vamos ler aqui o Felipe Quem Iop colaborando aqui. Quem é esse cara, será? Não sei. Mônica Iose também entrou no Bombril. Olha só, tá rolando muita gente no Bombril agora. Será que não tem boca pro cara ali no Bombril? É. Cara, tá muito A massa. Mônica Iose, aquela do CQC? Isso mesmo. Ah, e o Felipe Iop também entrou pra Bombril. Felipe Iop. E a Mônica, sei também. Que é o cabelo, Entraram, Felipe os dois entraram. Ei, palha. Nossa. Cara, tá muito massa esse negócio, a galera interagindo, né? É. E eu não tô controlando o tempo, espero que vocês... Que o Pipe o Pipe é divino, né? O Pipe é o Cronos aqui da galera, né? Mas vamos lá. Seguir aí, né? Cara, então, a galera já tá interagindo, aproveita o pique, continua, cara. Tá massa pra caramba isso daí. De qualquer forma, critica, elogia, reclama, pergunta, mas te faça presente. Isso aí. Isso aí, porcalhão. E vamos falar então, tu tá ligado uma coisa, né? Da Globo. Tu vem aí, aquele. Tu tá ligado? Tá vindo? Tá vindo. Tá vindo, né? Tá vindo. Tá chegando. O Rio Grande do Sul. Cara, é a nova programação e tudo mais, né? Eu tô ligado nessa função. Ah, olha aqui, ó. Marcele pediu beijos. Todo mundo conhece a Marcele aí, né? Procura ela aqui. Marcele Ferrari, né? Marcelo Ferrari. É isso aí, de São Borja. Ela e o Couve. O pessoal quiser Couve mandar da uma Cena, mensagem pra ela, fica à vontade aí. Adicionar no Facebook, ela tá aceitando todo mundo. Mas, voltando ao assunto, pra quem não sabe aqui, o Vem Aí, esse é uma novidade, também é uma nova identidade visual pra rede mais famosa do país, até a segunda emissora, maior emissora do mundo, né, cara? Rede Globo, né? Vamos trocar a identidade deles agora. Tô ligado, e segundo a Folha de São Paulo, é bom se preparar pra uma grande mudança. Pra quê? Me preparar pra quê? Não vai mudar nada. Eu vou ver comprar uma roupa TV, especial. Eu vou usar meu baby doll, sei lá, pra me preparar. pra poder curtir. Vou usar roupa de couro. Minha vida segue a mesma, né? Medíocre e porca, né? Na verdade, eu estaria mais preocupado se voltasse o Dragon Ball, né? Ou a Sailor Moon. Ah. Também, né? Aí eu estaria eufórico, assim, vai voltar. Vai voltar, pois é, eu Cavaleiro tinha... Zodíaco, talvez, né? Tá ligado? E o Hakusho. Eu tinha uma paixão pra aquela loirinha das 13 peões demais, sabe? É, tomara que volte, saudade dos meus 20 anos, né? Tá, meu, mas não vamos desviar que o tempo tá passando aqui, eu não sei nem que momento nós estamos. A questão é que a Globo vai lançar uma nova identidade visual. A nova logo tá nas mãos de Hans Donner, que foi quem criou a atual logo há 39 anos atrás. É, ela vem se atualizando, né? Sim. Vamos falar que nesse tempo toda vez se Ela era atualizando. bem diferente o negócio. Não, Mas- era nem círculo, não era nem um círculo. É, mas quando ele Não criou nem um era. globo. Quando ele criou era. Ah, quando ele criou, então eu tô Já era. desinformado, viu? Tá desinformado. Tô Galera desinformado. galera que vem ler roteiro um minuto antes do trabalho, né? Com Não vale. certeza. Cara, que massa, né? Com Tá- certeza. ele tá prometendo uma logo mais clean e com mais movimento. E que isso fique de aprendizado, né, pô? Porque as coisas estão mudando, a comunicação, os consumidores. E as empresas têm que acompanhar, né? Não adianta só ficar parado olhando. Não, certamente, a Globo é o tipo de empresa que dá pra dizer que não precisa mudar nada ou investir, tá aí a prova que todo mundo tem que se adequar, né? É, Até a Globo. o tempo passa, o tempo voa, né? E é bom quando rola esses exemplos de ponta, tá ligado? Assim, que é uma galera... A Globo, né, cara? A Globo é o top da galáxia. Da galáxia. Aí Sonho, cara. a galera acredita, tá ligado? Entende que... Depois do Porto dos Fundos até uma Globo, né? É, porque a galera entende, porque senão depois a Carol Bloom fala em aula e ninguém acredita, né? É, isso aí. Então, né, Suíno, vamos lá. Agora já tá terminando o bloco aqui, vamos dar uma palhinha do que vai vir na sequência. Cuxa. Cara, bem que tu faz, meu filho, bem que tu faz. Seguinte, povo, galera da PP que tá curtindo o programa, provavelmente participou da aula inaugural, né? Um bate-papo trimassa com alguns responsáveis por veículos da comunicação daqui. Só a nata ali de Santa Maria, só a nata da galera. E durante toda essa conversa, muito foi falado em criatividade, em paixão, coisas que vêm se perdendo no mercado publicitário santamarense. Por isso hoje a gente trouxe dois apaixonados. Eu nem vou falar só de publicidade, né, mas pela vida e as coisas inteligentes e criativas que ela nos proporciona. É isso aí. Já estão aqui conosco nos estúdios da Rádio Unifra, aquecendo o gogó, tinindo já, ninguém mais, ninguém menos, ou menos, né? Porque o pessoal tá gostando bastante do português apresentado pela população mundial, né? Como preferir, a excelentíssima Caroline Brum, nossa professora do curso. Rodada no mercado aí. Rodada, já, né? ó, declaração meio polêmica aqui, tu viu, garotado? Puxando pro teu lado, né? Até cola, no mínimo. Ou nota. E com uma baita bagagem, né? A Carol sabe muito.
E também, cara, uma das vozes mais marcantes que a maioria de nós já ouviu. Principalmente o meu pessoal lá de São Chico. Alegrete, ali, né? E não dá pra falar pelos outros, né? Mas nós dois, com certeza... Ei, me perdi no roteiro aqui, né? Mas, o outro convidado, ele é o responsável pelo locutor da Rádio Nativa FM. Ele é locutor, na real. É o responsável. Me perdi completamente. Cara, o Cláudio Zap. Esbanjando o talento ali, né? Experiência e também uma voz de acariciar os ouvidos, né? Aquela seda egípcia no ouvido que eu falei uma hora. Que delícia, né? Coisa assim, Delícia, que momento, né? Uhum. Que momento, em 3 programas aí. Terceiro programa. Só fera, né, cara? Só fera. Eu tô emocionado. Tá? Também, né? Meio emocionante. No mínimo emocionante. Mas, Porquinho, pra encerrar o bloco, vamos às oportunidades. Vamos lá, então. A IWA Studio de Design tá precisando de diretor de arte. Quem é diretor de arte aí, ó, o estágio é remunerado. Cara, essa aí é uma baita barca. Sabe como é que faz pra participar? Pra participar é só enviar currículo e portfólio para contato@iwastudio.com. Vai lá que o Victor é gente boa e vai te receber bem. Muito bem. Cara, peraí, vou pedir a licença aqui que chegou mais uma vaga aqui, de última hora. Olha aqui, ó, vaga em direção de arte. Bota a cara no mercado. Que agência é a equipe? Não tô entendendo. Caiena. Bacana o anúncio aqui, o óculos. Ó, galera, tá aqui, ó. A gente vai enviar 3 peças. Ali, né? Isso aí. Certo. Enviar 3 peças do portfólio para Cris Landerdal, @caiena. Eu acho que é melhor olhar lá, né? É melhor olhar lá no Facebook, né? O pessoal que não tem muito uma facilidade na hora da descrição. Soletrando, né? Soletrando aqui, né? Ninguém foi escoteiro também, né? Então, foi, né? Vamos pro intervalo. Cara, depois chegar pra galera. Antes de chegar no intervalo, eu queria falar só uma coisa, divulgar aí o trabalho de 2 caras que são da PP aqui, o Germano e o Tizil. Com certeza. Que lançaram seus sets aí, são DJs, estão crescendo. Quem gosta de música boa, nem eles tocam música eletrônica, claro, mas quem gosta de música boa, quem aprecia mesmo, tem que escutar esses 2 caras. Já tocaram, o Tizil já tocou 2 vezes na Sunset Sessions, né? E o Germano vem na última agora. Vem na última, o Tizil já é mais macaco velho nessa história aí, né? Da Sunset, e o Germano tá pra vir com tudo aí, né? E baita sonzeira, todo mundo que eu conheço elogiou o som dele, e vamos todo mundo escutar com carinho aí, tá? Isso aí. Cara, só fazer mais um último comentário. Tomara que estoure todos os tempos. Spotted Unifra. Cara, a galera vamos avisar pra galera, não é a gente o dono do perfil. Tem que a gente... queria ser, né? Mas não. Eu gostaria, mas tá muito massa, mas não, cara, nós não temos movimento nenhum. Eu queria agradecer também o Beto Oliveira, né? Que compartilhou a nossa foto lá no coisa e falou muito bem do programa, queria agradecer isso. Parabenizou. No futuro aí pode voltar até, falar sobre outra coisa, né? Seria o cara é sempre interessante. Acho que deu, né? Estamos aqui, né? Acho que deu, né, Tchantcho? Sigam aí que no próximo bloco tem mais bate-papo com a Caroline Brum, professora publicitária, e Cláudio Zap, grande locutor, voz de veludo. Da Rádio Nativa. Isso aí. Falou, um abraço. Daniel é o cara que mais tá no Facebook no mundo. O cara mais... Pegou bem no que ele gosta, né? E vamos apresentar então os convidados, dar boa tarde pra ele. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Caroline. Querem cumprimentar o pessoal, fica à vontade. O nosso boa tarde aí a todos vocês. De maneira especial aí pro Galinho, pro Tuia, pra Carol, que tá do nosso lado, o Erickson e o Daniel, né? Nosso boa tarde. Esperamos colaborar com alguma coisa aí nesta programação da Rádio Unifra. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. E vamos conversar um pouquinho, né? Sobre as indagações do universo. Da vida, né? Da vida. Esse mundo estranho que é a publicidade, né? Mas será que o Cláudio Zap conhece alguma coisa de publicidade? Já trabalhou, já viu alguma coisa no rádio? Já ouviu alguma coisa no rádio? Eu acho que não, Acho que não, né? Não sei. Meio lobinho dos escoteiros, né? Um pouco a gente, com o tempo, sempre aprende. Nós temos que aprender a vida inteira, não é? Verdade. E a publicidade foi uma das etapas da minha vida como um trampolim. O meu sonho era sempre rádio.
Mas para chegar a ter a minha primeira rádio, aí tive que ser participante, junto com o Paulo Gilberto, da primeira agência de publicidade de Santa Maria, que foi a Gilpe Publicidade Limitada, fundada no dia 1º de julho de 1964. Mas a agência era exatamente para a gente começar a juntar um dinheirinho e um dia, quando desse, comprar a primeira rádio. Poder migrar, né? Migrar. Esse é o sonho da gente, né? Que loucura, hein? Hoje vai ser outro dia emocionante, né? Tô vendo. No último aqui o Beto se emocionou, vi todos nós falando sobre... Acabamos falando sobre a vida aqui, né? Várias experiências. E, cara, assim, seguinte, naquele dia da aula inaugural, né? Lembrando que o Cláudio foi uma das ilustres presenças. Isso. A gente comentava sobre a questão do tesão na publicidade, do amor. Porque publicidade é uma profissão que desperta muito essa paixão, né? Quem faz publicidade é apaixonado pelo que faz. E parece que isso, de alguma forma, se perdeu ao longo dos anos, aqui no cenário santamariense mesmo. O que vocês dois acham? O que vocês estão vendo disso? Como é que tá a coisa? Tá acabando essa paixão? Tá perdida? Eu acho que não. Eu acho que não. O que a gente até comentou aquele dia, até foi uma palavra da Chica, dizendo que não está se tendo mais o encantamento e o romantismo daqueles tempos. Mas entre dizer isto e dizer que a gente não tem paixão hoje pelas coisas, aí já há uma diferença muito grande. Eu acho que a paixão tem sim. E não é sobre fazer publicidade. Eu acho que a paixão, ela está em todos os segmentos. O que não pode acontecer, no meu entendimento, é quando o jovem tem ali 12, 13, 14 anos, o pai dizer para ele assim, não, eu sou médico, tu vai ser médico, meu filho. Isso não pode. A criança tem que sonhar por ela mesma. O que a criança pode fazer é perguntar. Escuta, pai, eu tenho vontade de fazer isso. O pai pode até dar um conselho, mas jamais obrigar a criança a fazer isto ou aquilo. O jovem tem que... Aí que está o problema da paixão. Desde pequeno, se tu tem paixão por alguma coisa, tu tem que girar em cima daquilo ali. Por quê? Se tu não tem paixão e tu está trabalhando em alguma coisa que tu te formou, tu vai fazer o feijão com arroz. Mas se tu tem paixão, aquilo ali está fervilhando sempre na cabeça. A recém mesmo disse ali, do outro lado, que vocês aqui que fazem a Rádio Unifra, eu digo, olha, esses gurizes aí, eu acho que eles não ficam o tempo que tem que ficar. Eu acho que eles ficam muito mais. Por quê? Porque vocês gostam disso aqui. E o rádio é uma cachaça, né? É verdade. A gente praticamente mora aqui dentro. Isso aconteceu uma coisa estranha comigo, que eu até... Acho que o terceiro semestre de publicidade eu realmente não sabia se eu queria mesmo publicidade, mas eu não sabia mesmo. Eu estava completamente perdido. E aí, a partir do quarto que nós começamos a vir pro rádio, lembra? Que trouxe mais... Começamos a vir com a Laís pra cá, pro estúdio, aqui, começando a trabalhar com jingles, spots, as coisas, que aí eu comecei a me apaixonar. E agora já tô realizando um dos sonhos, que era trabalhar na rádio, que é a Rádio Unifra aqui. Acho que o Galinho também tá realizando esse sonho. Interessante que a gente falou, que bem o que o Cláudio falou agora, em termos de não pode obrigar a ser, né, a seguir a profissão do pai. E comigo não aconteceu isso, né? Mas meu pai sempre quis que eu fosse advogado. No meu caso. Né? E daí eu acabei fazendo um vestibular para direito quando eu estava no terceiro ano. Daí eu passei, mas não consegui cursar, porque eu não tinha terminado o segundo grau ainda. Daí foi meu golpe. Não, eu já fiz o vestibular para direito, já passei, mas eu não pude cursar. Então agora eu vou fazer publicidade e propaganda. Né? Aquele negócio de, vai morrer de fome. Não vai ter o que fazer. Pois é. Porque o mercado, o que é isso? O que tu vai fazer? Daí minha avó até hoje pergunta quando é que eu vou apresentar o Fantástico. Acho que ela não entendeu ainda até hoje o que a gente faz direito. Mas... E aí eu expliquei 5.000 vezes pra mãe, e a mãe fala assim, ó, não, mas eu ainda acho que eu vou TV lá no Jornal Nacional um dia. Mas é bravo, Cabomen, aquelas coisas. Eu sofri um pouquinho com o direito, que eu realmente não gosto do direito. Não tenho nada contra, óbvio, é importante, como toda profissão, mas eu não gosto. Eu fiz 2 semanas de direito na Fadisma ali e larguei fora. O assessor jurídico da Universidade Federal de Santa Maria, já falecido, o Cláudio Brilhante Segala, ele estudou medicina até o 4º ano. E no 4º ano, que aquilo vem dentro da cabeça da gente, não é o que eu quero, não é o que eu quero. No 4º ano ele abandonou a medicina, se tornou um brilhante advogado e era o advogado da Universidade Federal de Santa Maria. Então, eu acho que tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que tem paixão.
Aí que tá o negócio, né? Eu falando mais pro setor acadêmico, fiquei brincando com os meninos durante essa semana, porque se a paixão não morreu, ela tá na UTI. No meu ponto de vista, as turmas elas estão chegando até as minhas disciplinas um pouco apagadinhos, assim, parece que um pouco meio desenchavida. Mas eu não sei se é isso que eu quero mesmo, e será que é trabalhar em agência? E teria outra possibilidade, além da agência, e fico redemoinhando naquela coisa. Eu não sei se é porque eu parei de dar aula pros semestres iniciais, que quando tá todo mundo no gás, na paixão, eu quero tirar foto, eu quero fazer EVT, eu quero fazer jingle, eu quero fazer música, eu quero produzir, e aí, no decorrer do período, eles acabam vendo que não é simplesmente chegar e fazer, tu tem que ter um estudo por trás de tudo que tu faz, tu precisa saber sobre cores, sobre orientação de fotos, imagens, tipografia, a de uma letra, tem que e todas as regras de português são necessárias para que tu consiga fazer uma redação bem feita, e aí que o negócio começa a ficar um pouco complicado, né? E o Beto Oliveira, no último programa, até reclamou disso aí, né? Que ele falou que o que ele mais sente... Uma das coisas que ele mais sente falta é um bom português no aluno, né? Exato. E daí um par de All-Star e uma ideia genial já não é tão importante assim quanto o cérebro realmente funcionando e focando para aquilo que tem que ser feito mesmo, né? E... Semiótica, teorias da comunicação, aquilo assusta, né? No mas início. É importante, né? Não adianta. É importante, tudo é importante. Mas é aquele negócio, não estava esperando isso, eu estava esperando uma coisa mais divertida. E a diversão, ela vem depois. Cláudio, o senhor que lida direto assim com o pessoal da agência, recebe spots produzidos, jingles, enfim. O que tá passando pro senhor tudo isso? Do que o senhor tá vendo, tá ouvindo? Qual é a sua impressão assim, sobre esse cenário atual da publicidade em Santa Maria? Bom, eu acho que nós continuamos tendo agências de propaganda qualificadas, continuamos tendo agências de propaganda que sabem que, independente da criatividade, que o cliente tem que ter resultado. Isso aí. Tá? E nós cansamos de ver textos ou jingles, como queremos colocar, de extrema beleza, mas não vendáveis. Então, daí para o cliente isso é bonito num primeiro momento, né? Mas depois, quando ele faz a análise dos dados, né, da contabilidade, ele verifica que aquilo que ele desejava atingir em vendas, ele não consegue. Então tem que cuidar muito esse detalhe. A propaganda, se for bonita e vender, ok, mas se ela for bonita e não vender, não adianta. Aí temos um problema. Então nós temos as agências de Santa Maria que elas têm esse sentido aí, né, de buscar o resultado e ao mesmo tempo apresentar um bom trabalho. Tem várias agências qualificadas em Santa Maria, que a gente comentou apenas, e foi aquilo que a gente falou aquele dia do debate, né? De que antigamente a situação era mais romântica, mas era mais romântica até porque a gente não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje. Era um contexto diferente. Era um contexto diferente. Era um contexto diferente. Vocês mesmos que estão aqui iniciando, de repente, se colocarem vocês numa rádio, eu gosto de rádio, de repente vocês vão dizer, mas se a rádio que vocês trabalharem elas tiverem um segmento não do teu gosto, tu não vai te sentir bem ali. Ela tem que ter aquele teu gosto. A questão tem muito a ver, então, tem muito a ver com a paixão, então tem mais a ver com... muito a ver com a paixão. Tem muito a ver com a paixão. É interessante porque tu tem que achar a paixão, por exemplo, pode chegar na tua mão uma campanha sobre gado charolês e tu nunca foi pra fora, tu não é dessa área, mas tu tem que achar a paixão ali, tu tem que conhecer o suficiente para conseguir passar a informação de forma vendável, né, como o Cláudio acabou de falar, mas de uma forma encantadora também, porque tem aquele encanto da publicidade que tu precisa convencer de alguma forma. E tem que despertar alguma emoção, né? Exato. Aí que tá o negócio. Aí a gente volta na emoção, né? Que se tu tiver volta na emoção. É que nem se fosse aqui uma rádio que transmitisse também por antena. Nós estamos aqui online, mas tem muita gente que está acompanhando. Tomara. Se tu estiver falando, simplesmente falando, tu vai atingir o outro lado de uma certa maneira. Mas se tu tiver com a tua mente preparada
e pensando que aquilo que tu tá dizendo, eu tô chegando ali do outro lado mesmo, vai chegar diferente. É que nem tu tá dentro de um automóvel. Tá dentro do automóvel, chegou na sinaleira, no outro lado, num outro carro, tem lá uma pessoa que tu conhece muito. Tu tem afinidade com aquela pessoa. Mas ela também, ela está preocupada olhando para a sinaleira. Mas se essa pessoa for lá, a Elaine, e tu começar a dizer, Elaine, sou eu, o galinho, olha pra mim, Elaine, olha pra mim ali. Quando tu vê, ela vai olhar pra ti. Tomara, né? Não, mas é assim. Elaine, se eu falar por ti, por favor. Então a gente tem que ter essa paixão de que a gente pode chegar no âmago das pessoas. E é interessante que à medida que a gente foi falando sobre estar com a mente preparada, eu me sinto mais influenciável. Eu me sinto mais manipulado aqui. Com medo, meio encantado aqui. Mas aqui é um negócio que é importante, que hoje, com essas tecnologias todas, foi aquilo que o Cláudio falou também, que as 3 palavras que ele falou lá no final da aula inaugural, e uma delas foi silêncio. Isso, pra mim, é a chave da gente conseguir ter ideias novas, ter ideias diferentes e operacionalizar de uma forma que realmente funcione. Porque tu tá ali na frente do computador com um monte de coisa aparecendo e pipocando um monte de janelas na tua frente, tu não tem estado favorável da consciência para conseguir fazer alguma coisa que realmente seja diferente e que busque a empatia entre as pessoas. Então, aí eu faço a pergunta para todos aqui, qual é o momento do dia que vocês têm melhores ideias ou maiores ideias? Para mim é quando eu tô tomando banho, porque eu tô quieta, ninguém tá enchendo minha paciência. E eu não tem ninguém batendo na porta, não tem som ligado, não tem computador, não tem nada funcionando. Então eu tô ali, tô na minha, tô na vibe ali, tô tendo as minhas ideias e aproveitando. Pra mim são 3 momentos. Geralmente são 3 momentos, que é no banho, com certeza. Você fica com medo, né? Quando falam 3 momentos, fica com um pouco de medo. Opa, o primeiro é no banho, Vamos ver os momentos aí. Vamos anotar. O segundo momento é antes de dormir, que eu demoro pra dormir. Eu tenho esse problema de demorar. Conta carneirinhos. Eu fico meia hora. E aí que vem, porque daí eu tenho que arrumar uma coisa pra pensar, né? E a outra é quando eu tô cozinhando. É sempre eu que faço almoço lá em casa. Eu moro com a minha namorada, mas ela chega do trabalho e eu... Mas comidinha quente, pronto. Que homem, né? Só falta dar na boca ali, né? Nossa Senhora! Melzinho na chupeta do nenê. É que para quem demora para dormir, realmente é um momento de pensamento. Oportuno, né? É um momento oportuno. Quem acorda pela manhã antes do horário de ter que tomar banho, aquela coisa toda, e que fica um tempo ainda na cama, ali é um fervilhar de ideias. Com certeza. É um fervilhar de ideias, não é? Agora, tem outras horas do dia que elas não são tão propícias, mas que se tu precisares, aí tu faz uma meditação, né? Pega um pedaço de papel e depois da meditação, porque daí o teu cérebro descansou, né? Aí ele começa a agir e tu vai botando no papel. Aí chegou num ponto interessante. Aí que tá o negócio, a folha branca e o lápis e a borracha. Isso é uma coisa que pra mim não vai ter substituto. Tem crânios internacionais que usavam isso aí e deixavam do lado da cama. Porque, de repente, lá, 1, 2, 3 da madrugada, meu Deus, tá aqui a solução. Mas que barbada. Aí pegava e escrevia, porque tu tá ali meio sonolento, que se tu não escrever, de repente tu nem tem nada direito. É a fase de incubação noturna. O bom é que tu tá sonolento, que tu tá meio mongol ali, tu não filtra muito, só vomita as coisas ali. É o Bren? Mas a gente chegou num ponto interessante, eu acho. Porque... E tu não falou qual é o teu momento ainda? O meu momento de manhã, com certeza de manhã. O teu tem que ser... O Daniel vai postar no Face dele. É, isso aí, Daniel. Viu? O teu tem que ser de manhã. Claro. Inclusive, desde cedo. Claro. 4, 5, 6 da manhã. Porque E pior é que é. Porque é a hora que o galo começa a cantar. Aceitou, isso aí. Boa. Agora o galinho perdeu a voz. Não, capaz, tá bom ainda. Não, perdi a voz não, tô só meio intimidado, né? Pois é, e aí, Magrão? Mas a gente chegou num ponto que eu até queria conversar com vocês, com todo mundo aqui. Até contigo, vou deixar de falar também. Tá. Porque a gente falava ali que se tu precisar 1 hora do dia, tu pode meditar ali e colocar tuas ideias. Quem trabalha com publicidade em si, quem vai numa agência, ele tem que estar com a mente fervilhando o tempo inteiro. Só que, como a gente conversou aqui, tem horários que tu vai ter as melhores ideias, com certeza. E normalmente os horários são
totalmente contraditórios ao horário de trabalho. Ao horário que você que tu tá trabalhando. E ali tu tem que ter ideia, tem que estar toda hora largando ideia. Né? E, então, tipo, será que não tá um pouco aí nessa questão desse encantamento que tá se buscando? Será que não vai um pouco pra esse lado aí? Eu acho que vai. De repente... Eu acho que vai. Se tu precisar criar muito e tu não ficar em silêncio para criar, realmente esse encantamento não vem. É difícil, né? Então teria que ter uma sala dentro da agência de propagandas. Olha, nós temos que criar tal coisa. Não, então eu vou para lá, vocês não me interrompam. E aí tu entra em silêncio, entra em meditação e tenta criar, e as ideias bonitas vão vir, certamente. A professora Pauline fala que fazia muito isso, né? De ir pra uma sala, assim, ficar no silêncio. Fica ali, quieto, no não papel, adianta. A gente precisa pensando. parar pra pensar. Ou sai pra caminhar, ou vai pra um lugar que tu não costuma ir em casa, vai pro pátio, vai pra frente, vai dar uma volta na quadra, vai fazer alguma coisa que seja diferente pra tirar o teu cérebro daquela loucura que é O dia a dia. o dia a dia e o total desespero, digamos assim, por uma ideia, porque é punk, né? É complicado. E aí eu fui pesquisar no Google. No Google? Como motivar a geração Y, né? Porque vocês são da geração Y. Então, quem tem até 30 anos, hoje, em 2013, né? Os brasileiros... enfim, o mundo inteiro. Eles estão na geração Y. Então, como fazer pra motivar vocês a encontrar essa paixão, a conviver com ela? E uma das dicas ali era deixar com que a pessoa trabalhe a hora que ela funciona. E aí tem o Google, tem o exemplo do Google, que deixa os funcionários trabalhar a hora que quiser. Eles podem cumprir 8 horas, pode ser da meia-noite às 8 horas da manhã. Não tem essa regra, né, hoje em colocada. Então acaba que funciona super bem, porque cada um funciona no seu horário. Hoje em dia tem grandes profissionais que não trabalham nas próprias empresas. Exato, isso é importante. Eles ficam na sua própria casa. Não é? E ali eles... Conforto ali, não? eles ficam na sua casa e ali eles ficam, então, meditando, trabalhando, criando, só que no final das contas eles têm que levar o resultado. E por isso que tem muitas empresas que têm profissionais assim, eles levam resultados extraordinários. É que em casa tu te desinibe de qualquer coisa, né? Não, porque como disse, como falou a Carol, tu fica ali durante uma hora ali com papel e pesquisa, tá, agora vou dar uma saidinha de 30 minutos ali, volta, entende? Exatamente. É naquele alívio de 30 minutos que todo o teu organismo se regenera e volta forte. Senão tu cansa, né? Chega nesses vestibulares aí, o pessoal toma cafezinho, mais pílula, mais não sei o que. Aí quando chega na hora de fazer a prova, tá esgotado. Tem um tipo de leitura que quem tem um pouquinho de desvio de atenção, assim, é bom fazer. Não me lembro como é que eu tenho um nome pra esse tipo de leitura, que é ler 10 páginas e parar. E ficar pensando naquelas 10 páginas no tempo, uns 5 minutos, 10 minutos. Depois volta, lê mais 10 páginas e para um pouco. Isso é importante, até pra tu poder aí concatenar as ideias, treinando, organizar aí tu vai treinando isso aí, pra depois poder... Quem tem dificuldade de leitura... Aí, assim, até perguntaria, dentro desse problema da leitura, qual é o percentual que compra um livro e vai lendo, mas não sublinha o fundamental. Porque depois, quando tu for pegar o livro de novo, que eu acho que tem que ler 3, 4 vezes, daí tu vai só pelo fundamental. Para que tu vai ler todo o restante? Com certeza. E são poucas pessoas que fazem isso, né? E esse é o drama das professoras que orientam TFGs, né, meus queridos? Só pode. Que a gente pede para que vocês leiam e façam fichamento de leitura, e vão lá, e botem num arquivo, e façam alguma coisa, já que o livro é da biblioteca, vocês não vão poder ficar com o livro pro resto da vida, embora alguns fiquem. Então, vai ter que colocar essas informações em algum lugar. E é esse costume que não se tem, né? Tu chega na aula hoje em dia com um texto, que o texto seja legal, com 10 páginas. Mas 10 páginas de texto, 7h40 da manhã. A Carol é louca, ela nos odeia, não é possível um troço dele. E aí que vai, né? Tu tem muita informação e pouco conhecimento. Então tu tem um monte de informações rasas sobre tudo, e daí se tu for te aprofundar um pouquinho mais, não existe, né? Até tem uma pesquisa norte-americana que afirma que pra tu afirmar que tem conhecimento de alguma coisa, tu tem que ler no mínimo 6 livros sobre o assunto. É mesmo? É mesmo? Porque daí, claro, te dá a noção de, esse autor fala isso, o outro fala aquilo, daí o outro copia os outros dois. Tu pode formar uma opinião, daí tu tem como formar uma opinião, que é fazer o quê? Pegar toda essa informação e transformar em conhecimento, porque senão não te adianta de absolutamente nada. Isso aí, um amigo meu veio me falar esses dias, falando em leitura, que ele tá fazendo assim, ele tá lendo 2 livros.
ensaio sobre a lucidez, do José Saramago, e ao mesmo tempo a biografia do Getúlio Vargas. Acho que é a biografia, coisa do Getúlio Vargas. E ele falou que pra ele tá sendo muito bom ele ler uma ficção ao mesmo tempo que ele vê uma coisa da vida real. Pra ele poder se situar no que é vida real, o que é um mundo real e um mundo fictício. Ele falou que ele leu isso aí, que o cérebro consegue se localizar muito mais, assim, Porque é um negócio incrível, agora esse processo todo de mestrado numa área que é minha, mas não é minha, né, porque ciências da cultura é uma coisa que a gente estuda no geral, mas a gente especificamente acaba não conhecendo nem a própria cultura, né, existe uma necessidade, eu tive que ler 4.000 páginas para escrever 20. E aí... 4.000 para escrever 20. Jura? Como é que os alunos agora vão me dizer que vão ler 8.000 páginas para escrever um TFG? Deveriam, porque são 40 páginas se a gente for fazer matematicamente as informações, mas tu precisa ter base. O que tu usou de cada um dos livros? Cara, eu posso ter usado 2, 3 páginas de cada um dos livros e assim com recortes ainda. Mas eu não tinha segurança para falar sobre alguma coisa que eu não tivesse base, não tem como. É complicado. Por isso que sai tanta bobagem por aí, sai os argumentos dos textos que não convencem. Por quê? Porque tu não tá mostrando nada que convença ali. Claro. Tu tá sendo superficial. Tu tem que chegar a um ponto que aquilo que tu entendeu, que é certo, daí tu te capacita a transmitir aquilo, porque tu acreditou naquilo ali. Tu ganhou direito, né? Uma coisa o Carnegie fala que a gente tem que fazer o que a gente ganha direito, tem que falar o que a gente ganha direito de falar isso. Uma coisa que agora que eu notei, não sei se todo mundo conhece, o Johnny Dornelles, ali nosso colega. Ele é um cara, ele não pediu pra mandar um abraço, mas eu vou mandar um abraço por ele, pro seu Cláudio aqui, porque o Johnny é um verdadeiro apaixonado pelo rádio. Ele é um cara muito Johnny apaixonado Dornelles. pelo rádio. É um amigo nosso colega. Ele é um colega? Ele ficaria... Meu abraço pra ele também. Olha aí, Ele é um cara gosta muito de rádio, ele entende. Tá no Face aí, Johnny, um abraço pra ti. Ele fez aquele curso do Senac lá de 6 meses de apresentador, acho que é radialista, não sei. Ele e o Gabriel Sérvio, que apresenta o próximo programa aqui musical. Uma sequência, só pra variar. E ele gosta muito. Então, aí tá ele, ó. O Gabriel chegou. Gabriel chegou aí. Esse aí é o Gabriel. Esse é o Gabriel. Faz o próximo programa aí. Que coincidência, tá vendo o que é? Falou no cara. Só falta aparecer o Johnny aí. 10 segundos apareceu. Aí eu choro. Aí não. Que legal, né? Que momento, né? Pessoal, a gente podia fazer um intervalinho, né? Pra não ficar muito cansativo. Tomar uma aguinha. Vocês precisam? Pode ser? Precisa fazer um intervalo ou vai faltar? Vamos fazer um intervalinho? Fizemos pra tomar Vamos fazer então, tomar uma aguinha? Já voltamos com mais debate-papo. Até mais, pessoal. O curso de Engenharia de Materiais da Unifra aposta na união das ciências exatas e ambientais às áreas sociais e econômica, visando o desenvolvimento tecnológico e social. O curso é noturno e tem duração de 10 semestres na modalidade bacharelado. As melhores músicas da programação da Rádio Unifra você curte no Top 20. De segunda a sexta-feira, depois do titular da rede. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Neste mês de março de 2013, os cursos de comunicação da Unifra completam 10 anos de existência. Eu enxergo esses 10 anos do curso de comunicação como uma representação da qualidade do ensino da instituição. Como uma representação da qualidade do ensino, tanto da parte da infraestrutura, que a Unifra oferece para os alunos de jornalismo e da PP, quanto da parte de toda a equipe, de professores, da equipe dos técnicos que colaboram. Então, acho que tudo isso influencia na formação do aluno, para eles saírem daqui profissionais capacitados para atuarem no mercado de trabalho, e na formação pessoal, porque é um convívio diário. Os professores sempre foram muito receptivos, sempre foram todos bem acolhedores. Então isso me marcou, porque hoje eu, como professora, trocando os papéis, eu tento seguir essa mesma linha de passar o conteúdo, ensinar, mas isso é um plus. Meu nome é Angélica Pereira, sou professora do curso de Publicidade e Propaganda da Unifra. Rádio Unifra nos 10 anos dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda.
Tá de volta o debate-papo com Cláudio Zap e Caroline Brum, pra quem tá ouvindo aí. Não sai daí, fica aí, tá bom demais, né? Falta pouco tempo, fica galera. pro próximo também, pra escutar as músicas do gurizinho aí, do Gabriel. Do Gabriel, do Bernardo, sonzeira, só sonzeira. Escutando a rádio. Pena que tá com roupa do Grêmio, fazer o quê, né, tia? Foi bem. Poxa vida. Tá forte, né? Ó, viu? Ele tá Tá bombado. Tá malhando. Tá fazendo Muay Thai, eu acho, assim, uma coisa mesmo. Isso aí. O Pipe também. Aham. Tá forte, de asa. Bom, a gente falava, né, sobre a paixão, sobre o encanto da publicidade, né? Isso. Onde andaria o encanto de outros tempos, né? A gente, De outrora? de outrora, né? Pra ficar mais encantador ainda, mais charmoso. É claro, né? A gente não pode fugir da comparação também, né? Ah, é? Eu tô aqui desde a primeira turma do curso, então a gente acaba comparando uma turma com outra. Mas- E a vontade e o feeling e aquela coisa toda, aquela paixão, que, não sei, tá por aí. Sabe que esse tipo de estatística assusta a gente para se formar, porque a gente se sente pertencente a esse grupo que tá perdendo a vontade, entende? E aí tu vê um pessoal lá bem, aí tu fala, será que vai dar certo? Pois é, será que vocês encontraram o lugar que vocês querem ficar? Será que não é essa a pergunta? Vocês querem ficar onde vocês estão ou vocês querem ir para outro lugar? Vocês têm que saber. São vocês que vão fazer a vida de vocês, vocês não tem que ficar esperando alguém dizer alguma coisa. Acho que é aí que tá o grande lance. Tu tá no rádio, cara, tu gosta do rádio? Ah, tu tá lá tendo que ter ideias a cada uma hora, né, Bernardo? Tu gosta de fazer isso? Tu gosta de fazer isso? É isso que tu quer pro resto da tua vida? É uma pergunta pra vocês ficarem em casa, refletindo agora. É. Sei lá, E tomar os um guris banho, aqui E também. pra mim, pra nós também. Vamos cozinhar, sei lá, tomar um banho. Essa parte, hein, Carol, de que hoje a publicidade não estaria dando aquele encantamento de outros tempos, será que não tem um pouco a ver, ou muito a ver, com a diversidade dos meios de comunicação hoje? Porque, por exemplo, quando você fazia uma peça publicitária, naqueles tempos, havia poucas rádios. Sim. Então você programava ali uma, duas rádios mais ouvidas e você ia poder acompanhar aquela publicidade que você criou. Claro. A televisão, naqueles tempos, era praticamente uma. Então, quando você chegava e colocava aquela peça ali no Jornal Nacional ou nas novelas, Funcionava pra todo caramba, né? mundo via e emocionava a quem fazia, para quando fizer de novo, fazer de uma maneira que ainda pegue mais. Será que essa diversidade de meios não tirou um pouco também, então, desse encantamento do publicitário? Pois tu sabe que eu acho que é por aí mesmo. E daí tem outro esquema que a gente fala muito na aula, que é a adequação, né? Então, se tu vai trabalhar para uma rádio AM, tu tem que conhecer a programação daquela rádio para fazer alguma coisa que tenha a ver com aquilo tudo, para não cair de paraquedas uma locução de uma FM no meio de uma AM, que é uma coisa que... galerinha na nativa. E aí, galerinha em casa. É complicado, né? Quem chama as pessoas de galerinha hoje? Eu acho que só o Davidson, né? Pode ser. Será que essa diversidade... Tá no Facebook não tá dele hoje. influindo, né? Ontem eu vi. E aí que tá o negócio, como é que tu vai fazer isso funcionar, né? E daí tem que ter um conhecimento sobre aquilo, então não adianta tu chegar, não, assim, ó, vamos fazer um VT pra TV aberta do mesmo jeito que a gente conversa com o pessoal na TV fechada. Não tem como. Hoje em dia não tem mais como tu fazer isso. As pessoas pegam o áudio do VT e colocam no rádio. Só um pouquinho, o rádio tu não tem a imagem pra acompanhar, Esse é um problema sério. né? E Não sei se acontece- tu vê isso com frequência. Mas isso você vê frequentemente. E uma coisa que me irrita muito é falar que o rádio pode acabar, né? O rádio tá... Essa visão apocalíptica chega a ser irritante, né? Um negócio Irrita, que não tem né? fundamento. Sempre que surge alguma mídia nova, vão acabar com a velha, né? É que o Fala assim, rádio- rádio, coisa chata. Cara, eu não entendo como a pessoa acha chato o rádio, tá ligado? Eu não sei, é uma coisa que se faz há tanto tempo. É que o rádio já venceu tantas batalhas, que eu acho que ele não tem mais como dizer que vai terminar, né? Acho que não tem como. Ele tá um sábio, um senhor idoso sábio. Né? E outra coisa que é importante também é, será que o pessoal que entra na faculdade de publicidade e propaganda, ela sabe o que ela tá fazendo? O Tui acabou de dizer não agora sabia. que não sabia o que estava fazendo, graças ao senhor, né? Ele encontrou e tem talento e a coisa vai andar. Agora, essa galera que não sabe muito bem, de repente tu entra, né? Com 16 anos, foi o caso de vocês, né? 16, 17 anos na faculdade, é Mas muito eles cedo. entraram nessa faculdade, mas hoje vocês estão mais na linha do rádio. Na verdade, assim, ó, Ou não? o que aconteceu, a gente tava trabalhando direto em agência, né, fazendo isso, estagiando em agência,
E aí, só que a gente sempre teve essa coisa de se comunicar, de conversar com as pessoas, de estar envolvido em tudo, gostar. É por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Eu acho que dentro do curso, eles encontraram no curso o segmento do gosto deles, porque me parece que eles gostam demais de rádio. Com certeza. Eles gostam demais de comunicar e de aparecer, né? Seja a gente tem pela voz ou pela imagem, tanto faz. A gente tem uma cadeira que é projeto experimental. E aí a gente viu nessa oportunidade, eu, o Daniel, aqui o Pipe, que tá lá, e o Bernardo, aqui o Galinho, nós vimos a oportunidade de fazer o que a gente gostava mesmo nesse semestre, que é exatamente um projeto, que a gente tem que fazer uma coisa que agregue valor ao curso. Que seja um produto, né? Que e que a galera aproveite também esse espaço, né? Porque acaba ficando só para o pessoal do jornalismo aqui. Não sei se todo mundo sabe que isso aqui pode acabar, né? Porque é um projeto só, não sei se a gente vai seguir com isso aqui. Seria muito bom se muitos alunos também se interessassem mais pelo rádio aqui, seguissem esse programa, ou inventassem outros. Fica debate-papo, agora coloquem hashtag Fica Debate-Papo e vamos ver se funciona. Um abraço pro Seco que pediu. Seco tá online, Seco tá trabalhando feito bicho. Tá trabalhando feito bicho lá na online, mas online. Um abraço pro pessoal da Du e a Dani com certeza tá escutando. Dani, querida da tia, que bom que você tá aí. Ela escuta sempre. Falando em hashtag, boa tarde, pessoal. Se intrometeu agora. Poxa vida, o cara é enfiado. Um rapaz aqui que esteve aqui na última vez, Dr. Beto Oliveira, nos mandou um recadinho aqui, na verdade um abraço. Beto, meu chefe, querido. Ao Cláudio, que é cliente, e a Carol, que foi minha estagiária. Mimoso da tia. Muito massa. Cara, aprendi muito. O que eu aprendi de redação, aprendi com o Beto no estágio lá na Arte Meio. O Beto, eu acho que é o da Arte Meio. Isso. O Beto, ele é filho de um dos maiores locutores que nós já tivemos em Santa Maria, natural de Tupanciretã. E além de locutor, ele era qualificadíssimo também como produtor, apresentador de programas fantásticos, não é? E na época de 1960, eles tinham um trio, porque eles eram estudantes e trabalhavam em rádio. Era o trio QLP, que é o Quintino, que é o pai dele. Sim, que é o pai do Beto. O Léo Kopstein, que depois se tornou um médico famoso, e o Pedro Martins, que também foi médico. Então eles formavam o trio QLP, que tiveram programas fantásticos no rádio aqui em Santa Maria. O Beto é filho deles. Aqui no Unifra nós temos um trio também, né? O pessoal lá do quinto semestre, o Matheus, o Lucas e o Maurício, que não se desgrudam, né? Nós temos um trio também aqui, né? Tomara que eles sigam pro lado do rádio também. Os guris são bons, São bons. Pessoal, gente fina. E só uma pergunta que a gente fez, a gente acabou fazendo aquele dia lá. Foi até tu que fez a tua pergunta. Tu que tava lá atrás, né? É nós dois, eram os dois que... Achou meio atrasado, ficou lá atrás. E eu atrás deles. Cara, na verdade... No cangote pra eles não saírem. Essa foi a ideia, eram nós três conversando, fazendo as perguntas, e respondia, fechou os 4 do próximo programa. E, seguinte, assim, ó, uma coisa que tu me perguntou, será que o mercado tá preparado para receber esse estagiário fervilhando de ideias? Porque, assim, eu lembro que tu falaste sobre a questão da adequação, da ideia que além de ser bonita, encantadora, seja vendável, né? Mas esse pessoal, assim, eu acho que a maioria do pessoal aqui tem noção, o pessoal na faculdade ganha esse embasamento, tem essa noção, e normalmente o pessoal que sai pro mercado é quem tá mais preparado, né? Quem tá mais em condições de ter fazer essa adequação. E será que o mercado tá pronto para receber esse pessoal aí com a cabeça a mil, fervilhando de ideias novas? Tu falou aquela hora que poderia ter uma sala especial, um lugar, uma agência, empresa. Eu acho assim... Até nessas mínimas coisas. Não sei qual é o pensamento da Carol, mas eu imagino que quem está fazendo a faculdade assim como vocês, se estiverem realmente apaixonados pelo que estão fazendo, eu acho que não deveriam esperar a formatura para daí procurar o mercado. Sim. E claro que aí não depende só de vocês. Eu até citei ali, eu acho que uma entidade, uma instituição que nem a Unifra, ela deveria ter um contrato de estágio com emissoras de rádio, televisão, jornais, de maneira que pudesse, em determinado período, fazer uma escala. Assim, ó, por exemplo, durante 3 meses vai o Tuia e vai o Galinho. Nos outros 3 meses, não sei, ótima ideia, Zé. Tá ouvindo, Cris? Porque daí vocês iam ver aquilo que mais tarde, na prática, vocês iam ter que participar, senão vocês vão sair com o diploma ali e chegar lá, entendeu? Então, essa prática durante
o período que estão estudando, eu acho que seria de extrema importância. A gente tem aqui dentro da Unifra a GEMA, né? Que é uma agência experimental. A gente tem todos os laboratórios, na verdade. A gente tem a simulação. Mas no mercado assim, mais de agência, que a maioria escolhe, nós temos a GEMA, a agência experimental aqui dentro da Unifra, que ela prepara. Eu, o Bernardo, já passamos pela GEMA, passou, o Daniel o Pipe passou. Todo mundo passa por lá, quem tem realmente o feeling da coisa, passa por lá e geralmente é uma coisa que beneficia muito pro aluno lá. Isso é uma informação que é importante, porque a gente tem os laboratórios, né? Os laboratórios, eles são simulacros da realidade, se a gente for ver, né? Porque a gente não tem o timing que a gente tem no mercado, a gente não tem os clientes que a gente tem, da forma que a gente tem no mercado. É importante passar por ali e, na minha opinião, é importante tu passar por todos esses laboratórios antes de sair daqui. Por quê? Porque tu teve a oportunidade de produzir com a supervisão de um professor. Então, dificilmente tu vai chegar numa agência e o dono da agência ou a pessoa que é responsável pelo teu estágio vai ter tempo de parar o que ele tá fazendo para te explicar como é que tu tem que fazer. Além de tu virar multicultural, E aí tu já sabe, pelo preparo que teve. Exatamente. Além de tu virar multicultural, sabe tu entendeu um pouco de cada área. E aí que tá o negócio. Acho que aí que tá o furo da bala, que muitas pessoas saem para estágio no primeiro semestre. Tudo bem, mas tem que ser de observação. Porque tu não tem, aprender um pouco. tu não tem base, tu não tem base pra fazer uma redação bem feita. Tu pode ser, tudo bem, o cara escreve super bem, tem ideias ótimas, mas aí falta o quê? Falta o vendável. Mas aí tu pode, e assim tu acaba pode até quebrar a cara e aí ficar meio... Aí tu fica deprimido. Aí tu fala, nunca vão me achar, te frustra. porque o mercado não rolou. Daí chegam no quinto semestre arrastando corrente na minha sala, né? Que daí ainda mais tem cadeira de mídia, que todo mundo... mas mídia, tá louco? Mídia que a Carol virou uma lenda. Eu tava falando ontem pra na Dui lá, que eu aprendi muito mais nessa aqui. Vou confessar que eu rodei aí na cadeira. E é a segunda vez que eu tô indo lá, eu tô aprendendo muito mais na primeira, porque além de não ter o Bernardo e a galera lá pro cara ficar rateando na aula, eu tô meio sozinho lá, eu, o Pipe e o Johnny, nós ficamos mais concentrados, e o Seco, nós estamos muito mais concentrados. Mas e a gente tem que passar credibilidade também, né? Porque o cara é do 7º semestre, tem que ensinar um pouco a galera. Só para fechar a parte do online, o Douglas aqui, o Douglas Bax, nosso colega, tá falando que tá se sentindo que exatamente, tá sentindo que tá ouvindo Guerrinha falar na voz do Cláudio. Assim como eu tô na frente dele, eu tô me sentindo aqui, meu Deus, eu não tenho palavras para descrever. Fernanda Sagrilo, grande Fernanda, tá mandando um hashtag Fica Debate Papo. Olha aí, ó. Mas Fê! Podia apresentar, hein, Fê? O negócio aí. E o pessoal da GEMA também, falamos em GEMA, o pessoal todo da GEMA tá ouvindo e mandando um grande abraço para todo mundo. Que beleza, olha, vocês estão de parabéns aí, ó. Muito, vai correr lágrima aqui. Faz correr a lágrima. Tá dando resultado. Tá dando resultado. Né? E assim nessa linha, que não é através da antena, como aqui no caso não é, isso aí também tem o que tem de oportunidades de colocar uma rádio no ar, uma programação no ar, via online, tá cheio de oportunidades diferenciadas, que é o que tem que se buscar, né? Sim. Não adianta fazer o comum. Com certeza. E é para isso que a gente vai trazer no fórum, esse ano no Fórum de Comunicação, para programação de publicidade e propaganda, os egressos do curso. O curso faz 10 anos esse ano, já fez, né, em março, e a gente vai chamar, só vai palestrar no fórum quem se formou em publicidade aqui na Unifra, que já está fazendo alguma coisa diferente. Massa. E por esse pedido todo do pessoal, só dos 3 dias de programação, só o último vai falar de fluxo de agência. Então, nos 2 outros, a gente vai falar de outras coisas. Então, como trabalhar em marketing no cliente, para tu ser empreendedor e montar a tua própria empresa, para fazer parte desse mercado de comunicação como empreendedor e não como funcionário de outras pessoas. Acho que isso que falta também um pouco, né, Zap? Falta o empreendedorismo, sem dúvida alguma, porque tem muita gente que pensa assim, bom, eu vou me formar e daí eu vou arrumar um trabalho. Na verdade, ele pode ser um empreendedor, ele pode criar alguma coisa e ele mesmo praticar aquilo, não precisa ser empregado lá de uma Claro. X, né? Bom, pessoal, então, chegando ao fim, né? Chegando ao fim, o pessoal quer que corte Mas, tô vendo um monte de tesoura lá, de dedo com tesoura pra tudo que é lado e pá, meio tititi, assim, um negócio meio... Tu quer falar, Daniel? Não, só mandar um abraço também que o pessoal tá mandando aqui, pro Felipe, nosso colega, pra Caroline Calil e pra Mariana Cadori, que também tá na GEMA. Alegrete, ouvinte da nossa Nativa FM. Mas com certeza. Eu sou da Alegrete também. Nativa, Eu sou de São Francisco. E eu sou de São Francisco. A gente já conhece, a gente é um amigo meio, uma amizade meio antiga essa aqui. Que bom. Olha, então, já que a gente falou bastante hoje sobre o que tem que
essa questão de a gente ser apaixonado, tem que ser apaixonado, tem que desbravar. Queria que vocês dois aí deixassem algum recado pra galera que tá ouvindo aí, pra galera que não se, quem sabe essa galera não se encontrou ainda, não sabe muito bem pra que lado vai. Qual é o conselho de vocês? Bom, começa por aquilo que nós falamos. Não tire um curso que tu não tenha paixão por ele. Então, o jovem tem que sentir o que ele gostaria. E isso a gente sente quando tem 12, 13, 14 aninhos, o cara começa a sentir. Não é? Então, acho que tem que ter essa paixão. Eu, por exemplo, quando tinha essa idade, eu queria ser radialista. O que eu fiz? Em 1964, teve uma Copa do Mundo. Eu tinha, naquela época, 42, 52, eu tinha 18 aninhos. E tinha paixão para entrar numa rádio. O que eu fiz? Peguei um caderno, peguei as escalações de tudo que a seleção que tinha. Que cancha, hein? Através das rádios que transmitiam. Naquele tempo não tinha televisão, hein? Era só as rádios. E aí... Era rápido no gatilho os aqui, jogos, né? Lá na Suécia. E aí eu queria um dia ser radialista, eu tinha que me preparar. E fui escutando os locutores e colocando as escalações dos times com paixão. Porque daí com aquilo ali eu queria narrar, me baseando na narração deles. Eu era apaixonado por aquilo, entende? Que massa. Eu me dediquei, me apaixonei por aquilo. Aí o que fiz? Eu guardei, de tanto que gostei, guardei o Brasil, um Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Newton Santos, Zito e Orlando, Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagallo. Suécia, na decisão, levou 5-2. Svensson, Bergmark, Exbom e Borgesson. Gustavsson e Parlin. Ramirim, Gunnar Grin, Simonsen, Lidholm e Skoglund. O dia que me deram a chance de fazer um teste na rádio, me colocaram na rádio. Que momento! Que momento! Vamos o homem aí, ó. Cada dia um E programa. eu achando que o Tuta é um ídolo. Né? Tuta do Grêmio 2007, né? Carol, quiser deixar um recadinho pra galera aí. Olha só. Eu ia falar aí... Tu ia falar? Não, fala tu. Eu não entendi muito aqui. Tá, tu entendeu. Então assim, só pra gente pensar um pouquinho, professoras, nós pensarmos e para os motivadores desse povo que tem que trabalhar com a geração Y o tempo inteiro, né? 7 maneiras de motivar os jovens, de acordo com a Forbes, né? Quem quiser ver as 7, vai entrar lá no site da Forbes e vai fuçar as 7. Tá? Isso que eu tava me atrapalhando, eu vi que não tinha Mas... 7. Na prova da Carol vai valer nota, hein? Cara, não cai nada, né, meu? Do sacode, tá tudo preso ali. A cara, mas enfim, a gente tem possibilidades. Dá sempre oportunidade pra esse pessoal falar, eles querem ter voz, eles querem falar, eles querem dar opinião. Crescimento rápido na profissão, então eles querem entrar ganhando 2.000, no mês que vem 2.500, no próximo 13, assim indo, e eles têm que ter uma escala rápida de crescimento, eles têm que ter pelo menos a sensação que eles estão crescendo rápido, a pior parte. Elogios e reconhecimento o tempo inteiro, vamos lá, tá bom, tu consegue, essas coisas assim, eles precisam de um feedback o tempo inteiro, e eles sentem necessidade de ajudar os outros. Então, dê oportunidades para que eles possam fazer projetos, para que eles possam ajudar a comunidade onde eles estão inseridos, que eles vão ficar pessoas mais felizes. Porque eles querem um bom coração. Eles buscam, na verdade vocês, né? Eu não faço parte dessa geração, mas vocês buscam equiparar a vida pessoal com a vida profissional. Vocês não querem morrer trabalhando, que nem a minha geração. Verdade. A minha geração coloca o taxímetro nas costas e sai correndo. Vocês não mais. Isso é importante. Eu só por... Que loucura, cara. Hoje eu fiquei estagnado. Hoje foi demais, né? Então, acho que era isso, né? Despedir. Pessoal, apaixonem-se, curtam o curso, aproveitem, explorem todas as áreas, descubram-se, né? Encontrem os caminhos. Descubram se é bom, hein, meu? Esse cara fala bem de improviso, tu viu? Tomara. Viu? Na aula também, o senhor nem sabe. Mas isso tu fala. Tô vendo aqui. É uma habilidade conversa, inacreditável de convencer sem saber absolutamente nada sobre o tema trabalhado. Tá louco. Era isso? Bom, vou fazer um perder mãos simbólicos aqui. Comigo mesmo? Contigo. Até mais, muito obrigado. Muito obrigado. Cláudio, Carol, muito obrigado. Valeu, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, hein? Um abraço pra mãe aí, tá? Valeu. Carol. Prazer. Paz e saúde. Esse momento aí.